No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o senhor Antônio Rodrigues faleceu em sua residência, aos 80 anos de idade. Ele nasceu em Santa Esperança, um pequeno povoado na Serra do Espírito Santo, filho de humildes lavradores. A vida de Antônio Rodrigues foi marcada pela amizade e carinho pelos demais, principalmente através do trabalho dedicado às artes e aos estudantes que ele ensinou durante mais de 50 anos. Antônio começou seus estudos na Escola Estadual Antônio Carlos Magno, em sua cidade natal, onde revelou seu talento para o desenho e pintura. Aos 15 anos, já era conhecido como um dos melhores alunos de artes do estado. Apesar disso, ele decidiu seguir a carreira de professor de artes plásticas, sabendo que assim, seria capaz de ensinar e incentivar outros jovens talentos. Ele se formou em educação na Universidade Federal do Espírito Santo e, depois de alguns anos como professor na sua antiga escola, recebeu uma proposta para lecionar no Centro Educacional Santa Lúcia, em Vale Verde. A escola foi construída pelo governo federal, com o objetivo de promover a educação artística nos municípios mais pobres do país. Em Vale Verde, Antônio conheceu sua futura esposa, Maria, com quem teve 3 filhos. Seu casamento durou 50 anos e foi marcado por amor, respeito e solidão, já que ele dedicava muitas horas à escola e ao trabalho artístico em seu estúdio caseiro. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Em entrevista à Rádio Nacional, ele disse que era um reconhecimento para todos os professores do Brasil que trabalham com amor e dedicação. Em 2015, aposentou-se, mas continuou pintando em seu estúdio, sempre abrangendo alunos de time da escola. Sua casa era um lugar lindo e quente, cheio de pinturas e esculturas, mas também de aromas que lembravam o tempo de infância. Pão fresco na cozinha, rango das tábuas do velho sobrado, xícara de café forte no copo de vidro grosso. Falaram dele no programa da Rádio Nacional, e quando Maria falecer em 2017, o telejornal da Globo dedicou uma reportagem à sua vida. Em 2019, o jornal Correio da Manhã publicou um perfil de sua vida. Antônio Rodrigues foi um homem humilde e amável, que dedicou a vida inteira ao ensino e às artes. Ele morreu no meio de seus livros favoritos, com a vitrola antiga em funcionamento, tocando música velha. Ficaremos sempre gratos por ter vivido com ele, e o lembraremos como um homem que transformou muitas vidas através da arte e do amor. Hoje, Maria da Luz Ferreira, a amada mãe educadora que tocava violão em sábados à noite, deixou este mundo após uma vida cheia de carinho e dedicação aos outros. Maria nasceu em 1949 na pequena cidade mineira de Santo Antônio das Flores, onde seus avós criaram um pequeno quintal florescente que, anos mais tarde, inspirou sua paixão pela horticultura e proteção ambiental. Maria foi aluna exemplar em sua infância e juventude. Aos 19 anos, ingressou no curso de Educação Física na Universidade Federal de Ouro Preto, onde se destacou por sua paixão pela dança ginástica, além de ser uma das primeiras mulheres a trabalhar em equipe com homens na época. Maria tornou-se professora de Educação Física em 1975, desempenhando um papel crucial na vida de muitos alunos que agora são adultos respeitados e bem-sucedidos. Ao longo de sua carreira, ela desenvolveu projetos inovadores, como Estudar pela Dança, que ganhou reconhecimento do Ministério da Educação em 1982. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Maria foi uma mulher forte e resiliente, enfrentando o luto pela perda do seu marido em um acidente de ônibus em 1987. Apesar disso, ela continuou a ensinar seus alunos com amor e dedicação, demonstrando que era mais uma das fortes mães que reforçam o Brasil. Mais além do seu trabalho escolar, Maria foi um modelo de solidariedade.
Em 2008, ela fundou a Associação de Proteção ao Meio Ambiente, APMA, uma organização que ajuda a comunidade local em questões ambientais e de sustentabilidade. Seus esforços foram reconhecidos com o Prêmio Jabuti em 2015 por seu trabalho extraordinário na preservação do meio ambiente brasileiro. Os vizinhos lembram Maria como uma mulher que sempre tinha tempo para ouvir e compartilhar histórias enquanto cuidava de sua bela coleção de orquídeas. Ela também era conhecida por suas deliciosas receitas tradicionais, que ela aprendeu dos seus avós em seu pequeno quintal florescente de criança. A morte de Maria foi sentida profundamente por muitos. Falaram sobre ela no programa da Rádio Nacional e o jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma reportagem respeitosa. Há dias, a varanda onde Maria gostava de tocar violão em sábados à noite é agora um silêncio triste, mas ela será sempre lembrada por seu legado e dedicação incansável. E hoje, ao passear pela rua onde ela morou, é possível sentir o cheiro do pote de goiabada na despensa e a toalha de croquet sobre a mesa enquanto ela preparava a cotação para os seus amados netos. Maria da Luz Ferreira será sempre lembrada como uma mulher extraordinária que se dedicou às crianças, ao meio ambiente e à sua comunidade. Um gesto simples de abraçar alguém em dificuldade ou compartilhar um sorriso com um vizinho é o que ela deixou para sempre imortalizado no pequeno quintal florescente de Santo Antônio das Flores. No coração da cidade, entre as ruas enfeitadas por histórias e sonhos, ela nasceu, Fernanda Montenegro, o sol nascente de uma estrela que brilhou com intensidade e graça em cima das telas brasileiras. O teatro foi seu primeiro amor, aquele sagrado espaço onde as palavras transformam-se em vida, e onde ela descobriu o potencial de sua voz, capaz de tocar cordas invisíveis no coração do espectador. Ao lado dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, Fernanda construiu um império de emoções, emocionando geração após geração com sua versatilidade e sensibilidade. No cinema, ela desbancou os mitos, derrubando as barreiras entre o grande e o pequeno, o famoso e o anônimo. Sua presença imponente, aquela voz que parece surgir das profundezas do coração, transformaram-na em uma rainha sem igual, uma figura a ser admirada e venerada. A televisão, esse meio mágico que chegou ao Brasil como um presente divino, foi outro de seus terrenos preferidos. A sua telinha se tornou um altar sagrado onde a atriz deu vida a personagens que marcaram para sempre o imaginário coletivo brasileiro, consagrando-se como um verdadeiro patrimônio cultural. Indicada ao Oscar, premiada em Cannes, homenageada no Brasil e no exterior, Fernanda Montenegro é a majestosa árvore que resiste a tempestades, uma força natural naquele vasto campo chamado arte. E suas raízes são tão profundas quanto o amor que ela nos deu, aqueles momentos eternizados em filme e palavra, um legado para sempre. Na trilha sonora do país, a batucada da samba é o som mais próximo de seu coração. Aquele ritmo que vibra nas veias brasileiras é o mesmo que moveu os passos de Fernanda Montenegro em sua jornada artística. E como o futebol uniu um país, ela uniu uma geração através do poder da arte, transformando-se não apenas numa atriz, mas em uma mãe que cuida, ensina e inspira. E a vida continuou. Fernanda Montenegro, uma flor inata de 1000 cores, se deslumbrante e intemporal, encherá sempre nossos olhos de esperança, nos lembrando que mesmo nas tempestades mais escuras, o sol em underline star te assista. Da vida sempre reaparece. Ela nos lembra que o teatro é um templo, onde os atores são sacerdotes, e a palavra sacramental. Que o cinema é um sonho que concretiza-se em raios de luz, em cores vibrantes e em silêncios suspiros. E que a televisão é uma festa, onde as famílias se reúnem para compartilhar momentos mágicos, de risadas e lágrimas. E a vida continuou. Fernanda Montenegro, essa flor inata de 1000 cores, continua brilhando em nossas vidas, e encherá sempre nossos olhares de esperança, nos lembrando que mesmo nas tempestades mais escuras, o sol em underline star te assista. Da vida sempre reaparece. Ela é a prova de que o amor, a paixão e o talento podem ser eternos, e que uma vida dedicada à arte pode transformar-se em um legado para gerações futuras. Então, como dizia ela mesma, cada dia é um domingo se você vive com amor. Fernanda Montenegro viveu com amor, com paixão e dedicou sua vida à arte, e por isso ela será sempre lembrada como a maior dama do teatro, cinema e televisão brasileiros.
Um verdadeiro patrimônio cultural nacional que ilumina o caminho de todos aqueles que sonham com a magia das artes. Naquele verão inolvidável, no coração do Rio de Janeiro, numa casa onde os muros cantavam sambas e as paredes abrigavam o sonho da vida, Fernanda Montenegro nasceu. Uma menina com olhos grandes e cinzentos, que refletiam a intensidade do mar e do sol que banhavam a cidade. Ela surgiu no meio de um aroma de café e pão de leite, num ambiente enfeitado por contos de fadas e sonhos impossíveis. Família humilde, oriunda da terra da rainha Santa Isabel, trazida para essa terra promissora chamada Brasil em busca de uma vida melhor. Mas a simplicidade dessa família era uma força, um mistério que enfeitava sua casa e seu amor. A vida era construída com sacrifícios, lágrimas e risos, e esses elementos se misturavam em um balanço equilibrado que acabou saindo nas veias da menina que ia underline start sobre aquele chão de tijolos vermelhos. A rua era o seu palco, os seus vizinhos, o público que assistia com olhar zeloso e admiração à pequena atriz. Fernanda cresceu no meio da diversidade cultural do Rio de Janeiro, onde as correntes do mar e a brisa das folhas dos jardins do Lago Sul faziam seus sonhos voar até o céu. Ela já era uma leitão voraz, engolindo livros de toda sorte, desde as aventuras de Huckleberry Finn até as histórias de amor e dor de Jane Austen. A literatura se transformava em uma espécie de elixir que impregnava o seu ser e despertava um fogo interior. Mas era a rádio, essa caixa mágica de som, a qual Fernanda se apaixonou desde criança. As peças de rádio, com suas vozes imaginárias, eram seu mundo secreto, onde ela vivia 1000 personagens diferentes. E então, de repente, uma ideia brilhou em sua mente. Por que não eu também poderia ser uma atriz? Os domingos, quando a família montava o fogão ao ar livre na varanda e os vizinhos se reuniam para comer, compartilhar histórias e rir, Fernanda encantava a todos com suas representações improvisadas. Era como se ela tivesse um pequeno teatro dentro de si mesma. A curiosidade e a imaginação da menina já revelavam um futuro talentoso ator que transformaria a arte cênica brasileira. A vida não sabia ainda disso, mas essa criança do Rio de Janeiro, com seus olhos grandes e cinzentos, carregava em si um sonho incrivelmente grande, que iria mudar para sempre a história da atriz brasileira. Na juventude, Fernanda Montenegro se entregou às letras com a mesma fervor que ao sol e à lua da terra gaúcha onde nasceu. Criança do silêncio dos campos e das noites iluminadas pela estrela do futebol, Fernanda aprendeu a saborar a vida em suas múltiplas vertentes: o estudo, o trabalho, o amor à arte. Nas salas de estudo daquela pequena cidade, Fernanda desenhava, lia e escrevia como se fosse um poeta, enquanto as ondas da rádio transmitiam a sua voz pela terra brasileira. Ainda criança, dava vida às personagens das histórias, transformando-se em marimbondo, em mamãe carinhosa ou em menino rebelde com apenas um gesto, uma entonação, uma paixão. Com o tempo, as ondas da rádio deram lugar ao palco, e Fernanda encontrou no teatro seu lar definitivo. Aquele espaço sagrado, onde o silêncio é tão palpável quanto a energia que brota dos atores, foi o lugar perfeito para a jovem artista despertar seus talentos e transformar-se em uma das grandes promessas do teatro brasileiro. No entanto, as estradas do teatro não foram sempre asfaltadas, e Fernanda teve de enfrentar dificuldades financeiras e preconceitos. Mas a sua determinação e paixão pela arte, que brotava da sua voz como um sol nasceu do caos, a guiaram ao sucesso. Aquele primeiro papel importante foi como uma chama que consumiu toda a sua vida. Fernanda descobriu em si mesma uma promessa de talento raro, e o palco se transformou em seu tesouro escondido. Ali, no meio do silêncio, ela dava vida às personagens com um toque tão único que a transformava em um gênio encantado. E assim, Fernanda Montenegro se consagrou como uma das maiores nomes do teatro brasileiro. Sua história é uma saga de paixão e determinação, onde o sol nasceu do caos e as estrelas alinharam-se para iluminarem a vida de uma mulher que dançou com a arte até o fim. Na brilhante etapa adulta da incansável Fernanda Montenegro, a arte dramática se transformou em sua cria e herança. Na terra de suas raízes, o Brasil, a semente de sua talentosa presença se esforçou como protagonista absoluta no teatro, brincando com peças clássicas e contemporâneas em um jogo cósmico de palavras e ações. Ao abrir os olhos para o cinematográfico, Fernanda se posicionava em um campo distinto, onde as imagens falam loucura e a dança da tela é a música muda que acompanha suas paixões. Suas performances, como na inesquecível Central do Brasil,
transformaram-se em uma indicação histórica ao Oscar, uma coroa que adorna o topo de um palco de grandes triunfos e reconhecimentos. Em plataformas televisivas, a atriz sagrada marcou gerações com seu estilo inconfundível, deixando seus papéis imbuídos de amor e dor na memória de todos aqueles que tiveram o privilégio de assistir. Sua presença era mais do que apenas uma atriz no cenário, era um tesouro escondido nas páginas da história brasileira, um refúgio seguro para quem desejava ver a verdade em seus olhos profundos e enigmáticos. Reconhecida como uma referência inata de dedicação e excelência artística, Fernanda Montenegro recebeu o Prêmio Emmy Internacional, um troféu que reflete a sua obra magna, uma espécie de árvore que cresce em meios imperfeitos. E, com um toque especial e único, ela se tornou a primeira atriz latino-americana a integrar a Academia Brasileira de Letras, um lugar sagrado onde o espírito das letras e a música das palavras encontram uma casa. Na sua jornada artística, Fernanda Montenegro foi mais do que apenas uma atriz. Ela foi uma caminhada incansável pelas ruas da vida, através de sonhos escondidos em círculos íntimos de amizade e carinho. Um tesouro encantador, ela era a luz que iluminava as sombras das noites brasileiras, uma memória viva, um retrato vivo do teatro, do cinema e da televisão brasileira. Ela era, é e sempre será Fernanda Montenegro, a rainha inconfundível do palco brasileiro, a mãe amada das artes cênicas, uma luz eterna que brilhou no céu da arte brasileira. E para todos nós, ela é uma lenda viva, um legado que continuará a inspirar gerações e gerações a vir. Elas nasceram em um Rio de Janeiro ensolarado, onde a brisa do mar tocava as janelas da infância de Fernanda Montenegro. Um mundo cheio de sonhos, de lendas e de corais tropicais que, pouco a pouco, viriam a se transformar na alma do legado mais belo da atriz. Crescida nas vertigens da zona sul carioca, Fernanda vivia em meio à música, ao movimento e às cores vívidas da vida brasileira. As tardes no Lapa Antigo eram um banquete para os sentidos, onde a juventude dançava e se livreava do peso da realidade. Mas ela, desde cedo, percebeu que sua paixão era diferente. Era por palavras, por emoções e pela magia da arte dramática que sua alma despertara. Aos 17 anos, Fernanda conheceu o grande amor da vida, a atuação. Era um olhar ardente, uma voz que vibrava com paixão e um corpo que se moveria para interpretar a vida das personagens. Era tudo para ela, era tudo. Aos poucos, o teatro se transformou em sua casa, em seu refúgio. Ali, na sombra da casa